A paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. Eu estava observando aqui que tem esse reflexo aqui. Essa sala aqui na minha casinha ela é um pouco menor, então a luz bate aqui, aí fica esse reflexo aqui, fica muito ruim. Eu tô tentando achar uma posição em que isso diminua. Ontem eu recebi uma visita de uma pessoa que em 2011 começou a trabalhar comigo, a Bia. A Bia ela faz aniversário no mesmo dia que eu. É uma mulher muito guerreira, tem um filho lindo, né? Ela ficou viúva e cuidou do Lucas, né, do filho dela, criou ele de forma assim muito sábia, e ela é uma mulher muito ativa, não para, estuda muito, muito, apesar dela já ter a sua profissão, já ter base, né, profissional, ela continua sempre na busca do conhecimento. E eu lembro um dia que quando eu voltei para os braços do Senhor, a gente estava conversando e ela falou assim: "Ah, Dedéia, mas você é tão jovem, né? Porque as pessoas têm uma ideia, né? Eu não sei qual é a ideia que ela tem de servir ao Senhor." E eu falei para ela: "Mas quando que eu vou servir ao Senhor? Quando que eu vou me dedicar ao Senhor, fazer a obra dele? Quando eu tiver velha, que eu não aguentar mais nada, né?" Então, essa foi minha resposta para ela. Ela é um pouco mais velha do que eu, uns 4 anos, mas ela parece ser muito mais jovem do que eu, né? Muito ativa, muito jovial, além de ser muito bonita também, fisicamente falando. E ela tem um jeito muito espontâneo de ser, o jeito dela, né, nos inspira, né, pela força que ela tem. E aí ela sempre, de vez em quando ela vai lá no trabalho, ela tá lá pelo centro, aí ela vai lá me ver, Deus colocou um amor, né, de irmãs em nós, né? Deus às vezes faz isso, né? Ele coloca pessoas na nossa vida que a gente desenvolve um amor de irmã, mesmo não sendo de sangue. Igual ontem, né? Aquela amiga irmã que eu comentei, a Celinha, né? A Celinha tem a Ju, São Juscelia, e a Jussara, e elas, assim, ela me chama de irmã, irmã mesmo, né? E a gente tem isso, tem esse sentimento gostoso. A gente mora na mesma cidade, a gente nem se vê, nem se vê direito, mas a gente tem um carinho muito especial uma pela outra. E ela fala: "A gente parece irmãs." Ela manda foto pra mim, né, delas, e fala para as pessoas: essa daqui é minha irmã." E Deus faz isso, né? Coloca esse amor. E a gente sabe que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Não existe acaso. E ali conversando com ela, né, ela tem outro segmento na vida espiritual dela. Aí ela falou que tá num grupo de oração, essas coisas todas, comentando um pouco. E eu tenho visto o Senhor trabalhando na vida dela de forma bem aproximar ela dele, né? Porque às vezes a gente vive de tal forma que a gente acha que aquilo é correto, né? Eu sei que ela é uma mulher de fé, ela acredita em Deus, mas ela teve outra educação, ela conhece a palavra, né? Já viveu como católica, e hoje ela tem outro segmento da crença dela. Mas não basta apenas a gente conhecer a palavra, nós precisamos viver a palavra. Não basta vivermos algumas coisas da palavra, mas vivermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor, ele nos remete, ele vai de forma... Porque assim, existem muitas pessoas que são chamadas, né? E ele vai trabalhando de forma
a nos levar ao encontro verdadeiro com Ele. A que a gente não se sinta agredida, não se sinta mal e que aquilo seja completamente prazeroso. E quanto mais eu convivo e vivo com o Senhor, quanto mais eu consigo ver nos mínimos detalhes o agir dele, eu vejo quão grandioso e quão amoroso esse Deus é. E é por isso que Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai. Não existe amor maior do que isso. Que trabalha na nossa vida de forma a nos respeitar, de forma a que a gente não vá por obrigação, porque servir ao Senhor não é uma obrigação. O fato de amarmos o Senhor, conforme está na palavra, amar o Senhor teu Deus, conforme está a se amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é uma obrigação. É uma escolha, é uma decisão. E quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, por livre e espontânea pressão, toda a luta que nós vivemos, as angústias do dia a dia, as aflições espirituais, as calúnias, as perseguições, isso se torna leve. Porque o que Jesus disse? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando nós conseguimos entender isso, fica muito mais fácil da gente atender o chamado do Senhor na nossa vida. Fica muito mais fácil de nós decidirmos amar o nosso Deus e assim amar o nosso próximo e a perceber que tudo que Ele faz de afronta para conosco não é Ele. Não é Ele. A decisão é dele de não servir ao Senhor. E quando nós não servimos ao Senhor, a gente só pode estar servindo a um outro, ao príncipe deste mundo. E ele manipula e ele faz o que ele quer das nossas vidas. Enquanto nós achamos que estamos fazendo as coisas por nossa vontade, quantas vezes nós tomamos determinadas atitudes em que quando a gente está fazendo, a gente se arrepende. Já é o Espírito Santo ali, olha, não era para você ter feito isso. Muitas vezes a gente faz por nossas próprias vontades, por nossa pressa, por nossa ansiedade, a gente vai atropelando tudo. Mas o Senhor, Ele forja o caráter daquele que se coloca à sua disposição para servi-lo. Porque nós precisamos ter a sabedoria da paciência, nós precisamos aguardar o tempo. Porque primeiro nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos mudar, a mudança começa em nós. Nós somos as testemunhas do Senhor. E são nas nossas atitudes, é na nossa disponibilidade de nos deixarmos nas mãos do Senhor para que Ele haja e faça o que Ele quer. Como Ele quer, porque Ele sabe o melhor, Ele tem planos de paz e não planos de mal. Que pai que um filho pedindo um peixe, Ele lhe dará uma cobra? Não importa que você não entenda o que o Senhor tem para a tua vida hoje. Não importa que eu não entenda. Mas eu sei que o que está lá na frente não é para me destruir. E eu tenho visto, eu tenho conseguido ver Deus agindo na minha vida, nas mínimas coisas. A gente costuma falar, que coincidência. Não existe coincidência, existe cristocidência. Foi uma sorte isso ter acontecido. Não.
Deus pode mudar a minha sorte, né? Como diz na palavra, como Ele muda. Deus mudou a sorte, né? Mudou a trajetória, Ele mudou aquilo que aquela pessoa estava acreditando que era o melhor para ele e o levou a perceber que o que Ele tem pra gente é muito melhor. Às vezes a gente não quer encarar as coisas para não pagar o preço. E a gente se fecha, se acovarda. Mas quem é que nos garante? Quem é? Se a gente ficar pensando que somos nós que estamos na direção de tudo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não aguenta. As aflições desse mundo são tamanhas. Satanás está o tempo todo aqui para fazer a gente desistir daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Como domingo eu comentei aqui, falei sobre um testemunho do que aconteceu no sábado. E eu fico pensando, se eu tivesse morando lá onde eu estava, eu estaria muito aflita de não poder ajudar, de não poder socorrer, de não estar mais perto do seu Francisco. E ontem meu padrasto, não é um pai, não é um padrasto, é um pai para mim, para os meus irmãos. Ele ontem levou comida porque essa semana, Deus foi colocando pessoas na minha vida para poder me ajudar. E muitas vezes é isso que acontece. Nem sempre você consegue abraçar e fazer tudo. E às vezes a gente quer abraçar, quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. E isso vai ficando pesado demais. Quando Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. Não tem como. Deus mandou Jetro, o sogro de Moisés, lá para poder orientar. Moisés, ficava ali o dia todo orando, ouvindo aquele povo, dando conselho, aconselhando a família dele em casa, e ele ali o dia todo, aquele povo em pé, naquela fila enorme. E Jetro falou que isso não é bom. Nós precisamos ter ajudadores. Deus coloca ajudadores na nossa vida para isso. Como que um pastor pode ministrar uma igreja sem os seus presbíteros, sem os diáconos, sem os obreiros? Não tem como. E às vezes a gente quer ficar martelando, fazendo as coisas sozinhos. Eu falo a verdade, se eu tivesse dinheiro suficiente para não pedir ajuda a ninguém, eu não pediria. Porque às vezes é tão difícil conseguir ajuda para o próximo. A gente ouve muito mais não do que sim, mas eu não posso desistir. Às vezes o Senhor está me levando aquela pessoa ali para ele fazer alguma coisa, para que ele seja abençoado, para que ele abra o coração dele, porque nós somos muito mais abençoados quando nós somos canais abençoadores. E não fazer isso esperando isso como uma moeda de troca, porque a palavra diz que o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. E aí no domingo eu falando com a minha mãe, eu falando, segunda-feira eu tô em Magé, eu vou levar o almoço para ele, o café, e aí eu tenho que arrumar, aí vou falar com a Renata, ela falou, não, na terça eu tô aqui, eu levo o almoço dele. Então assim, se prontificou voluntariamente, de coração, coisa linda. Aí hoje minha amiga Renata vai lá, amanhã o pastor vai levar o almoço para ele. Graças, Deus já, ontem o Danton abençoou, pagou a segunda fatura dele que estava atrasada, porque ele ficou com vergonha de falar com a gente lá na igreja que a fatura dele estava atrasada e ficou sem energia. Mas para honra e glória do Senhor já estão pagas. E ontem, a Enel já religou a energia dele.
o Edmilson ajudou. Então, assim, a Renata está ajudando as pessoas, se colocando à disposição. Minha filhota Rebeca, na sexta-feira, né, já se prontificou a levar o almoço para ele. Conseguimos uma doação do fogão, que o fogão dele parou de funcionar. Tá muito velhinho, muito ruim. E aí eu vi o carinho da pessoa, né? A mãe dela tá doente e o fogão, como é usado, tá sujo. Ela, não, eu não vou doar com ele sujo, não, quero limpar ele todinho. Aí você vê o carinho. Tem pessoas que querem se livrar das coisas e doam do jeito que tá, sujo, horrível. Querem doar resto que nem para ele mais serve. Eu pedi, né, um fogão usado, mas que tivesse em condições de uso, com as bocas. Não precisa, né, ser novo. Tem tantas pessoas trocando as coisas, né, mas que esteja funcionando. E aí é tão gostoso. E a gente vê o Senhor nessas coisas, vê o Senhor no coração daqueles que querem ajudar de forma tão voluntária. E eu tenho visto muito. O pastor Daniel vai cortar lá o portão, vai usar o material que conseguir. Fez um preço ótimo, para honra e glória do Senhor. Já conseguiu o valor para poder fazer o portão dele e colocar uma fechadura. E assim ele não vai mais ficar trancado dentro de casa. Peguei uma cópia da chave da casa dele lá. Né? Porque, gente, morrer dentro de casa trancado e alguém te encontrar ali de forma fétida, já em decomposição, isso é muito triste. E eu não quero isso para ninguém. Para ninguém. Então o Senhor sabe da preocupação, a minha preocupação, e providenciou tudo. Foi providenciando tudo. E aí eu falo para ele, eu estou vendo o teu agir, eu estou vendo a tua mão. Eu sei que nada disso é coincidência e eu tenho completa consciência de que o Senhor está no controle de tudo. E quando a gente consegue perceber isso, é diferente de só falar assim. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Graças a Deus. Mas quando você vê, quando você percebe que o teu coração percebe isso, você fala assim, Senhor, eu me preocupo sim, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Então continua a fazer a tua vontade. Continua a fazer a tua vontade. E aí, ontem eu ministrei em Provérbios 12:1, né? E aí depois eu voltando, né, parei quando acabou a ministração, que começou o upload do vídeo, meus olhos foram no versículo mais acima que estava marcado, que está marcado, né? Eu vou ler ele aqui para vocês. É o Provérbios capítulo 11, o versículo é o 30. E diz assim, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. E aí voltando a Bia, né, ela foi e falou, eu tenho fé, eu acredito, ela faz a obra de caridade, muito, mas o Senhor nos chamou para quê? Como está lá em Marcos, né, é o último capítulo, versículo 15, ide e pregai a toda criatura a minha palavra. Como eu já falei aqui, nós somos testemunhas do Senhor. O Senhor não nos chamou para vivermos do jeito que nós queremos, mas para fazer a vontade dEle. Assim como Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, para que cumpra a vontade do meu Pai. Isso que Jesus falou. Nós não viemos a esse mundo para fazermos a nossa, mas a vontade do nosso Pai. E isso é de todo o nosso coração.
de todo o nosso coração. Deus não quer que você faça nada. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus nos deu o exemplo de como nós devemos caminhar, né? A igreja foi fundada por Jesus e se não fosse necessária não existiria. Nós bem sabemos que o templo somos nós, o Espírito Santo habita em nós, mas nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. E a igreja é o nosso segundo lar, onde nós vamos viver com pessoas que têm tantos defeitos como nós, que são tão pecadoras como nós. Não adianta. Eu sei que muitas pessoas não querem ir para a igreja mais, por se sentir decepcionada, por se sentir fechada ali. Mas não é o ambiente, é aqui, ó, é o nosso coração. Será que eu quero servir ao Senhor, quero ter fé no Senhor, mas ser um nômade? Ser sozinha, ficar sozinha? E o que o Senhor fala sobre participar da Santa Ceia? Quem não participa do meu pão e do meu sangue não tem parte comigo. Existem ensinamentos, se não fosse necessário, Jesus não teria se batizado. Se não fosse necessário nós estarmos em comunhão um com o outro, Jesus teria andado sozinho aqui o tempo todo. Então, há passos a ser tomados, tem ensinamentos a ser cumpridos. Então não adianta eu querer servir ao Senhor, eu apenas crer, ter fé no Senhor, se eu não faço conforme a vontade dEle, porque não é conforme a minha vontade, mas é a vontade dEle. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não é a nossa vontade, não é com o nosso braço, não é da forma que a gente quer. Não é. Mas eu estou vendo Cristo trabalhar na vida dela. E um belo dia, quando ela perceber, ela já vai estar fazendo a vontade dele, de forma totalmente voluntária e amorosa. Porque eu vejo quanto o Senhor tem um carinho especial, tem um amor na vida dela. E ela está na minha vida desde 2011, há 10 anos, olha isso. Aonde que eu imaginaria uma coisa dessa? Aonde que você pode imaginar que pessoas que estão ao teu lado hoje serão ajudadoras para você amanhã? Nós estamos aqui para nos ajudar, mas a nossa dependência precisa estar no Senhor. No Senhor. Busque a sensibilidade no Espírito Santo para que você veja o agir dele na tua vida, ao teu redor, para que tudo que você vive, todas as aflições, todas as lutas, não sejam um fardo para você. Procure no seu próximo a ajuda que você precisa e não carregue tudo sozinho. Busque direção no Senhor, de quem pode te ajudar aonde você vai. E mesmo que você ouça não, como eu tenho ouvido, não desista. Não desista, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida, por mais esse dia, meu Pai, que nós conseguimos sentir o teu amor, o teu carinho, o teu agir. E no nosso dia a dia, nas experiências que nós temos, meu Pai, cotidianamente, de não desistirmos, meu Pai, e de vermos nos mínimos detalhes o teu agir. De nos mostrar verdadeiramente que como a palavra, meu Pai, é nosso alimento. E quando nós nos colocamos à disposição
não de perder um momento, mas de ganharmos, meu Pai, momento, nos alimentando da Tua palavra, da oração, de ver, meu Pai, no Teu agir, naquilo que nós vivemos a cada dia. É para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, para nos aproximarmos do Senhor. Senhor, que nós sejamos cada dia mais sensíveis ao Senhor Espírito Santo. Nos dá direção, nos direciona para longe do abismo, meu Pai, e mais próximo de Ti. Que nós venhamos a ir rumo, meu Pai, à Tua presença, a estarmos sempre na Tua presença. Porque amor maior não há. Eu não preciso te ver, eu não preciso te sentir. Aliás, sentir eu sinto, eu não preciso te tocar. Porque o Senhor a cada dia já me toca com teu amor. E que cada pessoa que está ouvindo, Pai, esta ministração, esta oração, nesta hora, sinta o teu amor, sinta o teu calor, sinta o teu abraço. Que ela possa sentir neste momento o seu toque no teu peito. Porque muitas estão tão aflitas, estão tão machucadas. Mas que ela possa, meu Pai, sentir agora no teu peito o teu calor. Possa sentir o refrigério. Possa sentir a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada por nos direcionar e nos levarmos cada dia mais, meu Pai, mais próximo de Ti. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. E que nós venhamos a fazer a Tua vontade, meu Pai, aqui na terra. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu, Pai. Nos direciona. Nos direciona para onde o Senhor quer e como o Senhor quer, meu Pai. Que a nossa decisão seja amar o Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós venhamos a dar o nosso melhor para o nosso próximo, assim como o Senhor dá o melhor para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, na nossa incredulidade, Pai. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós não venhamos, meu Pai, a querer enfrentar as dificuldades, principalmente no mundo espiritual, com a nossa força, porque nós não temos condição nenhuma. Nós não somos super-homens, não temos superpoderes. E mesmo que nós sejamos usados, o dom que nós temos é do Senhor, é o Senhor que nos dá. E se a Tua presença sair de nós, nós não somos absolutamente nada. Que nós venhamos a multiplicar o talento que o Senhor nos deu. E não, meu Pai, enterrá-los. Em nome de Jesus, meu Pai. Que nós sejamos árvores frutíferas. Então pode nos podar, porque a árvore precisa ser podada para dar mais fruto, para ficar mais frondosa, para ficar mais bonita, para ficar mais fortalecida a cada dia. E se nós cairmos, meu Pai, que a gente não desista, mas que a gente olhe para o Senhor. Porque o Senhor nos estende a mão, está com a mão estendida o tempo todo para nós, assim como o Senhor fez com Pedro. Quando ele teve medo, começou a afundar.
mas foi o único que andou sobre as águas. Foi o único. Se a gente não confiar, se a gente não caminharmos rumo ao Senhor, a gente não tem como caminhar sobre as águas. E às vezes a gente olha para trás e vê, meu Deus, como que eu estou aqui? Como que eu pude? Simples, porque é o Senhor nos carregando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Que toda aflição na alma agora seja repreendida em nome de Jesus. Que toda depressão seja repreendida em nome de Jesus. Que toda dificuldade, que toda confusão mental seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda dor, que todo desconforto muscular, que toda dor no peito seja repreendida em nome de Jesus. Que todo mal-estar seja repreendida em nome de Jesus. Toda dor de cabeça seja repreendida em nome de Jesus. Pai, visita, meu Pai, os cárceres, Pai. Visita aqueles que estão enfermos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão se recuperando, meu Pai. Visita aqueles que estão na fila para uma cirurgia, para um transplante. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, meu Pai, na cama, no leito de hospital. Senhor, visita o Júnior, meu Pai. Aquela criança que teve aquela carga elétrica, que está na iminência, meu Pai, de ter os seus órgãos inferiores, os seus membros inferiores e superiores, meu Pai, para serem, meu Pai, eu esqueci a palavra, mas os médicos falam que não vai ter como, que vai ter que cortar, vai ter que amputar. Obrigada, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, o Júnior. Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que pode. Nós fazemos até planos, mas a última palavra é do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode enviar os seus anjos e tocar e não ter que amputar, meu Pai, os pezinhos dele, nem as mãozinhas dele, meu Pai. Em nome de Jesus, visita aquela criança naquele hospital, Senhor. Acalme e conforte o coração dos seus pais, meu Pai. Em nome de Jesus, mas que o seu nome seja glorificado